Não é engano, é mesmo a Playboy. A história que vos vou contar tem quase 20 anos. Estávamos em 1995 e eu lecionava no ensino profissional e num dos módulos de português sem tema específico eram os alunos que sugeriam os assuntos a tratar na aula. Um dos grupos perguntou-me: o nosso tema pode ser sobre a internet? Eu não sabia do que se tratava e concordei. Aliás, eu sempre concordei e sempre quis que os alunos me surpreendessem, porque eu sei que eles sabem coisas que eu não sei e que podemos aprender juntos. No dia da apresentação, fomos para a sala de informática. Nessa altura, os sites eram poucos, os portugueses contavam-se pelos dedos e foi precisamente o site da Playboy que serviu para introduzir a internet na aula de português. O que é que eu recordo dessa aula? De ver umas orelhinhas numa coelhinha e alguns títulos e texto. O sinal era tão fraco que gastámos praticamente a aula toda a aceder ao site, para desalento meu e dos alunos. Mas valeu a pena, porque um admirável mundo nasceu para mim e me trouxe até aqui hoje. Eu sinto muito orgulho em dizer que tenho aprendido muito com os meus alunos. Eu não sabia nada de computadores, e foi um aluno que me ajudou a fazer o meu primeiro website no final do século passado. Por essa altura, eu ouvi os alunos falarem de um tal Mirk para falar com gente do mundo inteiro. Fiquei com a pulga na orelha e fui ver o que era. Navegando em sites franceses, fui ter as salas de conversação e numa das salas encontrei um jovem escritor francês que acabava de ser premiado pelo o seu primeiro romance, La Vie de Guillaume. Como nessa altura eu tinha de lecionar uma obra literária na turma de francês, em vez de seguir o programa, achei que era muito mais interessante para os alunos estudarem uma obra de um autor vivo com o qual pudessem interagir. Quando falei na ideia aos alunos, eles ficaram logo todos entusiasmados. O escritor enviou-me um exemplar do livro por correio para a escola, fotocopiei os capítulos, distribuí-os pelos alunos e, à medida que iam lendo, iam tomando notas e escrevendo as perguntas que iriam fazer ao escritor. No dia do chat, pedi um projetor, porque queria que todos os alunos acompanhassem a conversa. Os alunos de cada grupo foram-se apresentando e colocando as suas perguntas. Infelizmente, a internet era tão lenta na altura, estamos a falar em 2000, que só deu para colocar 3 ou 4 questões. As outras foram enviadas por e-mail e o escritor fez o favor de me responder e depois foram comentadas pelos respectivos grupos. Mas eu tenho a certeza que esta experiência ainda hoje é lembrada por estes alunos, porque, pela primeira vez, a aula de francês deixou de ser uma situação simulada para ser uma situação real de conversação. Aliás, esta experiência foi o pontapé de saída para os vários projetos de germinação que eu tenho vindo a fazer desde 2004. Ainda esta semana a minha escola recebeu 2 selos de qualidade e twinning pelos projetos que desenvolvi o passado ano letivo com turmas do 9º ano e do 10º. O projeto Geração Móvel nasceu da necessidade que eu senti de potenciar os dispositivos móveis que os alunos levam para a sala de aula, lutar contra a sua proibição, quebrando paradigmas. No início do ano, faço sempre o levantamento dos dispositivos móveis que os alunos têm, para saber com que recursos é que posso contar quando planifico as minhas aulas. Claro, fazemos também as regras de utilização, porque eu quero uma escola que eduque, não quero uma escola que apenas proíba. Quando eu digo aos alunos que os seus dispositivos móveis não estão proibidos nas minhas aulas, noto logo em alguns olhares um sorrisinho e um brilhozinho nos olhos, mas também noto em alguns alunos alguma desconfiança.
Mas à medida que eles vão usando os aparelhos e vão sentindo que são benéficos para a sua aprendizagem, a integração faz-se naturalmente. Quando a Web 2.0 começava a dar os primeiros passos, estávamos no ano letivo 2004, 2005, tive um aluno com doença prolongada e então decidi gravar em áudio os assuntos da aula e publicá-los na internet, para que o aluno em casa pudesse acompanhar as aulas ouvindo a voz da professora. Depois, a pedido dos alunos, entusiasmei-me e acabei por gravar as obras que fazem parte do programa de português do ensino secundário, desde Padre António Vieira até Fernando Pessoa. Estes podcasts têm sido usados por professores e alunos de norte a sul do país. Volta e meia recebo na minha caixa de correio e-mails a pedir mais episódios. E outros a agradecer pelo facto dos meus podcasts terem ajudado a preparar testes e exames. E já lá vai uma década que eu gravei e publiquei os primeiros. Quando publicamos recursos na internet, nunca sabemos a quem é que eles beneficiam. No mês de setembro passado, estive a fazer um workshop no agrupamento de escolas em Pombal. E uma professora soube que eu estava lá e ela nem quis acreditar porque perguntou à colega: olha, mas é mesmo a Adelina Moura, aquela professora que tem aqueles materiais todos publicados na internet? Quando me cumprimentou emocionada, disse-me: sabe, colega, não imagina como os seus materiais têm sido úteis para mim e para os meus alunos. Então os podcasts nem se fala. O famoso romance Os Maias fala da vida de Carlos da Maia, médico formado em Coimbra, descendente de uma família abastada, que já estava afastada e Ora bem, estudar os Maias é uma dor de cabeça para os alunos, quando sabem que têm que ler umas mais de 300 páginas. Então é preciso motivá-los e animá-los. Depois de estudarmos as partes mais importantes da obra, desafiei os alunos a lerem e a resumirem os textos de apoio sobre os vários episódios do romance e depois transformar os resumos em letras de rap para gravar em vídeo e em áudio e publicarmos no blog da turma. Escusado será dizer que tive aulas muito participadas, animadas e com muito rap pelo meio. Bem, se os Maias são uma dor de cabeça, então estudar a poesia de Fernando Pessoa é um autêntico arrepio, pois são poucos os alunos que gostam de poesia. Então pedi-lhes que, com os seus telemóveis, captassem uma bela imagem para fazerem um poema a várias mãos, inspirados por essa imagem, através da SMS. Depois, disse-lhes para, no repositório de poesia de Fernando Pessoa, encontrassem o melhor SMS poético e o enviassem a uma pessoa muito especial. Com os poemas dos alunos, criamos uma brochura que serviu para estudar a obra de Fernando Pessoa nas aulas. Em vez de ser eu a impor, como quase sempre acontece, os poemas a estudar, foram os poemas dos alunos e os alunos estiveram mais envolvidos nas aulas. Depois fizemos um pad paper literário composto por provérbios, um questionário sobre a poesia de Fernando Pessoa e também provas físicas. E devo dizer que este pad paper literário, os alunos estiveram envolvidos em todo o processo de elaboração. Uma das chaves para o sucesso no século XXI é o desenvolvimento de competências digitais. Depois de termos estudado a obra O Cavaleiro da Dinamarca, os alunos do 7º ano desenvolveram todo o processo de criação de narrativas audiovisuais, desde o resumo das histórias, a composição das personagens, a animação dos brinquedos que trouxeram para a aula, até à escrita do guião. Depois, com os seus smartphones,
gravaram as vozes e fizeram as filmagens. O resultado foram 5 narrativas digitais que partilhámos no YouTube. No fundo, transformei os alunos de simples consumidores de informação para produtores também de conteúdos. Uma das minhas preocupações nas aulas é que os alunos estejam ativos e motivados. Mas quando temos uma obra literária como o Memorial do Convento para lecionar, e sabendo que a grande maioria dos alunos não gosta de ler em papel, fica muito difícil. Então, para introduzir esta obra, pedi aos alunos para visualizarem o trailer do filme José e Pilar e depois responderem online a um questionário de compreensão. Quando todos os alunos responderam ao questionário, projetei os gráficos com as respostas para serem comentados. Este feedback imediato é muito, muito apreciado pelos alunos. Depois pedi-lhes que acedessem ao site do escritor José Saramago e lessem um texto autobiográfico, mas à medida que iam lendo o texto, deveriam ir fazendo sínteses até 50 caracteres e publicá-los no Twitter. Quando terminassem a leitura do texto, e ainda tenham uma extensão considerável, deviam colocar 2, 3 perguntas por QR Codes e publicar também no Twitter para que os colegas os descodificassem e depois dessem as respostas. Desta maneira, tornamos a leitura mais flexível e mais interativa. Os jogos também fazem parte do cardápio das minhas aulas. Um dos jogos que colheu muito entusiasmo foi o jogo Quem Quer Ser Milionário por SMS. Assim, durante 10 dias, diariamente, enviava aos alunos uma pergunta de escolha múltipla sobre os assuntos da aula por SMS. E a verdade é que no final dos 5 primeiros minutos, eu tinha no meu telemóvel mais de metade das respostas dos alunos. Esta atividade serviu para ampliar as fronteiras da sala de aula e tornar a aprendizagem ubíqua, podendo acontecer em qualquer lugar e a qualquer hora. Atualmente estou a usar os sistemas de respostas rápidas de audiência, mais conhecido por clickers, e também jogos eletrónicos. Estou a usar na plataforma classtools.net, tem vários editores de jogos muito fáceis de usar. Eu estou a usar um editor de jogos do tipo arcade, o mais conhecido é o Super Mario. O formato que os alunos mais gostam é o formato do tiro ao alvo. Só que desta vez, em vez de ser atirar ao alvo aos marcianos, é atirar ao alvo às palavras que são resposta às perguntas da aula. Este jogo tem tempo, tem níveis, tem penalizações, o que torna a aula e a aprendizagem dos conteúdos mais lúdica e mais motivadora. Mas o mais importante é que quanto melhor souberem os conteúdos da aula, mais pontuações têm os alunos. E devo confessar que os alunos não gostam de perder nem a feijões. Mas não tenhamos ilusões. Não é a tecnologia por si, mas as práticas pedagógicas que nós desenvolvemos para atingir objetivos educacionais. Eu digo sempre, primeiro a pedagogia, depois a tecnologia. Para elevar os níveis de literacia digital e o sucesso educativo, não é o tempo total que o aluno passa com a tecnologia, mas o tempo que gasta a realizar tarefas específicas e com um elevado valor educacional. E são muitas as oportunidades que nós temos para potenciar os dispositivos móveis como ferramentas de aprendizagem. O limite é mesmo a nossa imaginação.